Meus caros amigos e amigas, bom dia. Eu hoje vou falar de um tema que tem uma importância muito grande para a sociedade, que é saúde e envelhecimento. O governo Lula tem uma proposta e que já está em funcionamento faz tempo, que se chama política do cuidado. Os recursos federais vêm para os municípios e para os estados e é dever dos governadores e dos prefeitos fazer esse trabalho de cuidado com a população idosa. E junto a isso, tem também as conferências de saúde que deverão ser feitas nos municípios, nos estados e até a Conferência Nacional. Isso significa democracia pura, porque o usuário que necessita do serviço de saúde, ele pode participar da conferência, se quiser, nada impede, e ele lá apresenta as críticas ao sistema e apresenta propostas, de modo que é de suma importância a conferência. Agora, há também uma realidade. A participação popular é baixa no Brasil. Isso eu não vou acreditar na conta do usuário. Acho que a cultura e a imprensa brasileira são medíocres, não discutem esse tema. A discussão é futebol, é carnaval, verba parlamentar, através de emendas parlamentares, aí vem a corrupção, mas fenômenos sociais que são prementes, ninguém discute, ninguém trabalha seriamente em relação a isso. Vou aqui dar um exemplo. A minha fonte é o professor Elismar Silva, que é gerontólogo, e ele trabalha com pesquisa, fez o mestrado dele na Universidade de São Carlos, que é na região sudeste, e agora está contribuindo muito com o programa do setorial de saúde do Partido dos Trabalhadores. Ele abriu essa pauta, que é a política do cuidado, e o fenômeno do envelhecimento no Brasil. E quem quiser mais dados pode procurar no censo, o último que fora feito, e vai ver que o Brasil é um dos países que envelheceu. O envelhecimento no Brasil, ele traz algumas preocupações. Por exemplo, o sistema capitalista tem como grande objetivo o lucro. Por isso ele precisa de pessoas jovens, com bastante conhecimento, para trabalhar ou no comércio, ou na fábrica, ou mesmo na agricultura. E essas pessoas são úteis até mais ou menos 45 anos de idade. A partir daí não se consegue mais emprego e as pessoas ficam no ostracismo. Como a idade para se aposentar aumentou 12 anos, com o governo Bolsonaro, que foi o responsável por retirar esse direito sagrado da classe trabalhadora brasileira, tanto homens como mulheres, aí ele vai ficar sem ter emprego, com algum problema de saúde e com a política de cuidado praticamente zero. Isso é absolutamente preocupante. Pois, muito bem, o professor Elismar, em suas pesquisas, encontrou o seguinte perfil: Sobral,
fez a política de avaliação nesse setor do cuidado. Jaguaruana fez, Palhano fez, e o outro município me parece que é Pereiros. Eu não posso dizer que isso é certo, mas vamos levar em consideração como exemplo. A avaliação multidimensional foi feita com muito cuidado e com muito respeito ao que propõe a lei em Sobral, em Jaguaruana e em Palhano. Fortaleza é a capital do estado do Ceará e tem um pouco mais de 2,5 milhões de habitantes. Com a população envelhecida e inclusive morando em áreas degradadas que são as favelas. É diferente quando uma pessoa de classe média ou rica adoece porque ela tem plano de saúde. A classe média precisamente pode ficar em casa de repouso. E o pobre fica onde? Em casa, sozinho, acamado, porque o filho ou a filha precisa trabalhar, porque se não trabalhar morre de fome. Então morre como um animal desprovido de tudo. E nem mesmo os animais irracionais, porque nós somos também animais. A diferença é que somos racionais porque pensamos, mas parece que não pensamos. Fica numa situação dessa que é desesperadora e injusta e desumana. Pois bem, nessa Fortaleza, a avaliação bidimensional não foi feita em Fortaleza com o governo Sarto. Segundo o Erismar, em alguns equipamentos de saúde, quando ia fazer a pesquisa, tinha funcionários que não sabiam o que era avaliação multidimensional. É ou não é uma vergonha, uma falta de respeito? Como uma pessoa que é eleita pelo povo e que tinha o dever moral e ético e político de cuidar das pessoas, conforme prevê a Constituição, as legislações, não faz nem sequer uma avaliação deste nível para saber qual é a realidade do município. Jaguaruana, por exemplo, segundo o professor Erismar, que é uma cidade pequena, com poucos mil habitantes, eles têm 500 pessoas idosas. E muitas delas estão acamadas. Se não tivesse sido feito esse levantamento multidimensional, não se sabia disso. E se você não sabe que o problema existe, você não pode prever cuidados. Eu acredito e faço um apelo ao prefeito de Fortaleza, que tem se demonstrado uma pessoa com nível de seriedade, com a capacidade de ouvir as pessoas e de buscar resolver problemas. Começou muito bom com o cuidado ambiental, está trabalhando também em relação à saúde. Foi preciso conseguir dinheiro, não sei como, porque o Sarto deixou uma dívida enorme na área da saúde, no IJF. É assim uma coisa absurda o tamanho da dívida, e agora eu acho que é preciso fazer esse levantamento. Prefeito Evandro Leitão. Aqui nos equipamentos de saúde é necessário também dialogar com os conselheiros. É muito importante
realizar boas conferências e também muito importante fazer formação. A prefeitura pode fazer isso. O prefeito que fizer isso, ele estará dando uma grande contribuição para o presente e para o futuro. Se nós tivermos conselheiros bem qualificados, conselheiros bem preparados para compreender as realidades e impulsionar uma ação proativa que envolva a sociedade, que todos possam contribuir para cuidar principalmente dos idosos que construíram tantas riquezas para o nosso país e quando ficam velhos e velhas, as pessoas ficam praticamente abandonadas, como se não fosse ser humano, se não tivesse dado uma contribuição tão grande para o desenvolvimento cultural, cognitivo e econômico das sociedades. Então vamos trabalhar nesse sentido, vamos nos engajar e vamos com inteligência buscar uma solução. Eu acho que o primeiro coisa a ser feito é exatamente essa avaliação e depois tomar as medidas necessárias.